Audiobook sobre saúde mental, parte 1. Este audiobook é baseado no e-book criado e elaborado pela autora Ana Vitória Pinheiro Neves, que desenvolveu esse documento com o intuito de ajudar no aprendizado. Estudantes, profissionais e curiosos da área, assim como despertar o interesse pela leitura e desenvolvimento de conhecimentos acerca da vasta área que a saúde mental está inserida atualmente. Introdução ao tema. Atualmente, há um grande debate a respeito da saúde mental das pessoas pelas autoridades governamentais, como forma de preocupação e até mesmo busca por melhoria da qualidade de vida. Dessas, o que se pode compreender como evolução, uma vez em que quando um indivíduo há 50 anos atrás se apresentava com algum transtorno era excluído e esquecido pela sociedade. Quando se compreende o que é a saúde mental e onde ela está inserida, percebe-se que se trata muito mais do que apenas a ausência de transtornos mentais. Na correria diária, nos afazeres domésticos, na vida que enxergamos como perfeitas, nas universidades, no trabalho, no lazer, é quase impossível que exista pessoas no seu estado diariamente saudáveis, sempre haverá uma mistura de emoções, conflitos internos e externos, traumas, frustrações que são capazes de trazer mudanças na vida. Cada indivíduo possui seus limites e especificidades, que por muitas vezes tentam manter o equilíbrio nas diversas situações possíveis, porém alguns encontram mais dificuldades que os outros em buscar ajudar e até mesmo reconhecer que precisa dela. Contudo, a saúde mental está mais relacionada à forma como a pessoa lida as experiências da sua vida e lida com seus sentimentos a fim de tentar harmonizá-los, além disso de se adaptar às diversas situações que está propenso a passar. Segundo a OPAS/OMS 2001, conceitua amplamente a saúde mental além de ausência de transtornos mentais, como um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. As descrições clínicas de normas de diagnóstico CID-10, Classificação Internacional de Doenças 10ª revisão, contém uma lista completa de todos os transtornos mentais e comportamentais e são usados para a definição e classificação dos transtornos. Agora que já vimos um pouco da introdução à saúde mental, vamos iniciar os tópicos. História da loucura. Você sabe como e quando surgiu a denominação louco? Você acha que isso é recente? Nos próximos parágrafos abordarei um pouco sobre a história da loucura e você poderá entender melhor todas as fases que essa denominação teve. Algumas das coisas que será descrito é com base na leitura realizada do livro de Michel Foucault História da Loucura, publicado inicialmente em 1961 e posteriormente republicado em 1972. Se trata de um livro bastante extenso, com uma linguagem robusta, que, no entanto, procurei simplificar para vocês, estudantes. Além do livro, haverá também outras fontes por meio de artigos. A loucura na antiguidade tinha diversas visões e significados por diferentes indivíduos. Para Foucault, ele buscou compreender como as pessoas definiam e como surgiu a loucura no século XV e no século XIX ele enxergou mais o lado biomédico, como uma doença, logo era necessário tratamento. Na Idade Média, a Igreja era quem tinha o maior poder estatal na época, por sua vez. Encarava o transtorno mental como uma possessão diabólica.
Na Antiguidade Clássica, as pessoas viam como divindade, ou seja, que aquela pessoa possuía um dom, por exemplo, ter visões, ouvir vozes e etc. Já na Idade Moderna, foi a época que surgiu o mercantilismo, logo essas pessoas denominadas como loucas, não tinham um papel na sociedade, portanto não participavam do mercantilismo e eram excluídos. No século XIV, houve uma disseminação de pessoas com lepra, que foram chamados de leprosos/leprosários, a conhecida hanseníase atual. Com o grande aumento de leprosos foram construídos hospitais somente para eles. Chegado o século XV, esses hospitais foram se esvaziando pelos indivíduos apresentarem cura, desistirem do tratamento ou até mesmo morrerem. O governo tinha gastado muito com esses hospitais, então não queriam fazer desfeita dos mesmos e procuraram uma alternativa. A solução encontrada inicialmente foi de alocar as pessoas que eram excluídas da sociedade nesse ambiente, os marginalizados e depois os denominados loucos. E foi a partir daí que iniciou a exclusão dessas pessoas. No Renascimento, século XVII, esta figura muda com a filosofia moderna, que traz a ideia do penso logo existo. Você, com certeza, já deve ter ouvido sobre isso, não é? Então, nesse período a exclusão aumenta, tinha-se o pensamento de que, se o louco não pensa, logo ele não existe, isso no mundo das ideias. Já no mundo institucional, dos hospitais, o governo inclui os pobres, marginalizados também, como mencionado anteriormente, e cria uma espécie de uma própria cidade/lugar somente deles. A partir desse momento surgem os hospitais psiquiátricos, muitos deles controlados pela Igreja. Nesse momento os profissionais atuantes nesses ambientes realizavam o tratamento medicamentoso, além de inúmeros acometimentos de repressão, tortura e não atender às necessidades dos indivíduos que estavam lá. O profissional médico realizava apenas o diagnóstico e prescrição de medicamentos da pessoa considerada louca, e o profissional de enfermagem era subordinado do médico a fazer o preparo e administração de medicação, além do sofrimento que era causado por meio das torturas e punições. Houve um período, chamado de a Grande Internação na Europa, no século XVIII, onde quase todas as pessoas foram internadas e não havia sobrado quase ninguém na cidade. Com isso veio a superlotação do manicômios, é como se fosse uma espécie de asilo, sem finalidade de tratamento, que surgiu na França. Logo notou-se a necessidade de tratar essas pessoas para esvaziar os manicômios, que a partir disso surgiu as formas de tratamentos que não são mais utilizadas atualmente. As formas de tratamentos antigos utilizados como castigos, os principais eram o choque de insulina, uma vez em que era administrada uma quantidade acima do normal, o que causava convulsão na pessoa, e o eletroconvulsão terapia, ECT, que era realizado sem anestesia, o que causava bloqueamento neuromuscular, BNM. Na segunda parte do livro de Foucault, ele traz esses novos termos intitulados pela medicina, como a demência, que seria as pessoas incapazes de racionar direito, a melancolia, associado mais às mulheres que eram tristes, que liam muito romances, a mania, que é a repetição de gestos ou tarefas. Com catalogação, nasce as tentativas de cura, onde definem, por exemplo, esse tipo de tratamento serve para esse tipo de loucura. A medicina cresce na definição, se tornando ciência, que procura prescrever os diversos tratamentos para as diversas doenças catalogadas. O termo doença mental surge nesse período,
com definição de desvio da mentalidade, que seria aquela pessoa que é incapaz de ser útil à sociedade e que só pode ser curada com remédios.